Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Os meus irmãos sabem que eu e os demais pastores e presbíteros continuamos a fazer gravações de vídeos com estudos e exposições bíblicas a fim de que os irmãos que ainda não se sentem à vontade de retomar as reuniões públicas também sejam alimentados dentro desta possibilidade que as tecnologias nos permitem. É nesse sentido que eu estou gravando a continuação dos nossos estudos sobre o novo nascimento, esta grandiosa doutrina do novo nascimento. E eu quero, nesse momento também, convidá-lo, com esse propósito, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14, é texto da Sagrada Escritura que diz assim, são palavras de Jesus, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é o nosso texto. E é a partir dele que nós vamos conversar nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te buscamos nesta hora, suplicamos de ti a bênção de compreendermos de maneira impactante, salvadora, santificadora, a palavra de Deus. Sempre suplicando a ti que tu espalhes a tua palavra por meio destes serviços singelos e dessas iniciativas simples do teu povo. Pedindo que a tua palavra alcance o maior número possível e, sobretudo, aquele coração que tu vieres a fazê-lo receptivo a ela. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Pois bem, em nossos estudos sobre a doutrina do novo nascimento, nós já lidamos com o que do novo nascimento e com o porquê carecemos nascer de novo. No vídeo anterior, nós conversamos com vocês sobre o como, ou iniciamos esta conversa sobre o como da regeneração espiritual, tema que vamos desenvolver ainda nesse momento. Quanto à maneira pela qual Deus nos faz nascer de novo, eu já disse para vocês, Deus o faz nos chamando à nova vida por meio da palavra que nos é evangelizada, por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Entretanto, como é esse o caso, que realmente somos chamados pela pregação do Evangelho, a pergunta é, por que alguns que ouvem o Evangelho permanecem mortos e endurecidos, e outros se quebrantam e o recebem com calor na alma? A pergunta é por que nem todos os que ouvem o Evangelho recebem um novo coração, são libertos, têm olhos abertos para ver, ouvidos capacitados a ouvir a palavra de Deus? Por quê? Bom, nós entenderemos essa questão a partir do fato de que a Bíblia apresenta dois tipos de chamado. Um deles é denominado chamado geral, universal ou exterior, enquanto há um outro chamado que é irresistível, que é interno e que é eficaz. Vamos tentar compreender esses dois tipos de chamado, a ver a que conclusão podemos chegar. A distinção entre esses tipos de chamado encontra-se colocada no texto que li a princípio para vocês, Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por aí você começa a perceber que há uma distinção de chamados. O texto parece apontar de fato para dois tipos de chamado. O primeiro tipo de chamado tem sido assim denominado, como falei para vocês, chamado geral, universal ou exterior, e esse chamado corresponde ao convite do Evangelho,
a exortação, a ordem divina por meio da pregação do Evangelho para que todos os homens creiam em Cristo como Salvador poderoso, necessário e suficiente, e também que se arrependam dos seus pecados para que sejam salvos. Essas coisas estão espalhadas, estes convites, estas exortações e ordens estão espalhados pela palavra de Deus. Isso fez um teólogo escocês dizer que não é simplesmente um pedido de Deus aos homens de todas as partes que se voltem para Ele e se arrependam. De fato, Deus ordena aos homens que assim o façam. Nesse chamado, no chamado universal, geral, exterior, resistível, Deus oferece sua graça, sim. Deus oferece sua graça sinceramente aos pecadores, apresenta-lhes o Evangelho e o Salvador Todo-Poderoso como sendo absolutamente digno da confiança de todos nós, de todos os pecadores. Entretanto, esse chamado é resistível e por isso ele pode ser, e de fato é, sempre desprezado pelo pecador. Isso porque, como nós já vimos em momentos anteriores, em vídeos anteriores, a Escritura declara que o homem está morto em delitos e pecados. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, ele disse: não nos diz que está doente. A Bíblia não diz que o homem está doente ou fraco, ou que se tenha tornado duro e insensível, mas assevera que o homem está completamente morto. Tudo que a palavra morto significa com referência ao corpo, Spurgeon asseverou, o mesmo indica do ponto de vista espiritual com respeito à alma. Pois bem, o Evangelho é loucura para uns, escândalo para outros, visto que o homem natural, o apóstolo Paulo disse isto em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, não é? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, e é por isso que a trombeta do Evangelho soa estrondosa, mas em ouvidos moucos. A luz do Evangelho brilha incandescentemente, mas perante olhos cegos. Desse modo, o chamado exterior, a pregação do Evangelho, é recusado do modo como aquele convite para a grande ceia o foi pelos muitos convidados. Você se recorda da parábola da grande ceia? Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16. Pois bem, o promotor daquela grande ceia fez um convite muito amplo, mas esse convite foi recusado, porque os muitos que recusaram o convite do dono do banquete tentaram se escusar com alegações frívolas que apenas acentuavam seu desprezo pelo bondoso homem que se dispôs a tê-lo consigo. Vale a pena, assim que terminar, você dá uma lida na parábola da grande ceia que está em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16. O chamado exterior é, portanto, meus amados irmãos e amigos, um chamado divino sincero, mas que em si mesmo não é eficaz, não produz aquilo que exige, visto que não vem acompanhado pelo poder do Espírito que resulta na criação da nova vida, sem aquela mudança de natureza que faz o pecador desejar ir a Cristo, nem tampouco naquela compreensão e percepção salvadoras do Evangelho. Então, em síntese, não é por meio do chamado universal ou externo, exclusivamente, que Deus opera o novo nascimento, que Deus chama o pecador morto em delitos e pecados para a nova vida. Agora, graças a Deus por isso, há um outro tipo de chamado, o chamado interno, o chamado irresistível, não é? Pois bem, o segundo tipo de chamado é assim que tem sido denominado interno ou eficaz ou irresistível. É um chamado interno porque, além de Deus, por meio dele, ordenar o pecador a crer, após apresentar-lhe a oferta da sua graça, faz a pregação do Evangelho acompanhar-se do poder que realmente, eficazmente, capacita o pecador a responder positivamente às demandas do Evangelho. Assim,
O chamado interno é, em um certo sentido, o chamado externo, mas acompanhado de uma dimensão adicional. Que dimensão adicional é esta? O poder do Espírito de Deus que o torna realmente eficaz. É sobre esse chamado que Mateus capítulo 22, versículo 14, refere-se ao aduzir que, embora muitos sejam chamados com chamado meramente exterior, poucos são escolhidos, presumivelmente, poucos são escolhidos para receber o chamado interior, ou eficaz, ou irresistível. Então, desta maneira, nós sentimos-nos à vontade para afirmar que chamado eficaz é a obra divina por meio da qual o Espírito Santo, mediante a pregação da palavra de Deus, convoca eficaz, soberana, irresistível e internamente aqueles que Deus quer salvar. Muitos textos poderão ser lidos, eu espero ainda ler pelo menos 2 textos importantes nesse sentido para vocês. É esse chamado interno, eficaz, irresistível, que realmente opera a nova vida em Cristo. E dizendo de outro modo, trata-se de uma voz criadora, a voz criadora da nova vida, aquele haja luz do qual surge a resplandecência que nos leva a conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o que nós encontramos em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 6. É nesse sentido que Paulo diz que aprove a Deus chamar o apóstolo, por sua graça, pela graça de Deus, e revelar nele, no apóstolo, seu Filho. Aprove a Deus chamá-lo. Isso está em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Sobre Lídia, uma tal vendedora de púrpura convertida na cidade de Filipos, Lucas diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 14. Por meio desse chamado interno, frise-se este ponto, o Deus soberano fala criadoramente, fazendo com que o evangelho adentre os sentidos da pessoa espiritualmente morta, de modo que esta abra os olhos e contemple a beleza de Cristo, abra os ouvidos e ouça as palavras de Jesus, saia do túmulo e corra para o Salvador. Isso quer significar que o chamado interno, de fato, opera o novo nascimento, opera a criação da nova vida. Mais uma vez, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses do século XIX, também conhecido como o último dos puritanos da tradição inglesa, tem uma série de ilustrações desse chamado interior, desse chamado interno, dentre as quais o caso de Lázaro. O caso de Lázaro, segundo o príncipe dos pregadores ingleses, é ilustrativo daquilo que estou ensinando para vocês, e eu vou ler algumas palavras de Spurgeon, abrindo aspas para ele. Podem ver aquela pedra posta à boca do túmulo? É absolutamente necessário que feche bem o sepulcro, pois dentro dele está um corpo já em estado de decomposição. A irmã do morto está junto ao sepulcro e diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tal objeção é natural. Marta tem razão. No entanto, ao lado de Marta observamos um homem que, apesar de sua aparência humilde, é o próprio Deus. Ele ordena: tirem a pedra, e é obedecido. E depois clama: Lázaro, vem para fora. A ordem é dirigida a uma massa de podridão, a um corpo já morto há 4 dias e sobre o qual os vermes já haviam celebrado um banquete. Todavia, por estranho que pareça, daquela tumba sai um homem vivo. Aquela massa de podridão fora vivificada de novo, e aquele que estivera morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Desatai-o e deixai-o ir, acrescenta o Redentor. E quando isso é feito, vemos Lázaro andando com liberdade peculiar da vida.
Spurgeon conclui: a chamada eficaz da graça é precisamente algo semelhante. O pecador está morto em pecado. A graça e a misericórdia soberana se achegam a essa massa inconsciente de pecado e clamam, quer seja através de um pregador ou diretamente, sem agente humano, pelo Espírito de Deus: venha. E então aquele homem vive. Dá para você entender? A voz de Deus falando, a voz criadora e soberana de Deus falando àquele que está morto espiritualmente, e este de fato saindo da sepultura espiritual, saindo do estado de morto em delitos e pecados. Pois bem, isso é precisamente aquilo que temos denominado de chamado interno eficaz. Muito bem. 2 textos são importantes para sedimentarmos esta compreensão. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 24. Você vai lê-lo com atenção. Ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Você percebe que esse chamado não é de todos, não é um chamado universal, não é? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A conclusão a que se pode chegar a partir desse texto é que o chamado referido na passagem, eu repito, não é de todos. Não é o chamado universal. Trata-se antes de um chamado realmente eficaz, que produz o que ordena, tanto que, saliente-se, os que antes viviam a Cristo como escândalo, passaram a vê-lo como poder de Deus e como sabedoria de Deus. Uma outra passagem marcante para nós sedimentarmos tudo isso é Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Eu vou ler para vocês. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, concluam comigo que a passagem paulina aqui, que li para vocês, ensina o chamado mencionado ocorrendo de acordo com o propósito de Deus estabelecido na eternidade. Esse chamado não é de todos, é somente daqueles que foram predestinados, porque o texto diz: aos que predestinou, a esses chamou. E isto é uma parte de uma corrente inquebrantável de eventos que perpassam a eternidade, da predestinação à glorificação. Que esse chamado eficaz vê-se porque quem o recebe crê em Cristo e por isso é justificado de fato. E aos que chamou, a esses também justificou. Então nós podemos afirmar que o chamado referido na passagem realmente opera a nova vida espiritual, realmente opera a regeneração. De modo que, meus amigos e meus irmãos, a dádiva da vida de Jesus que nós recebemos em Jesus e que é dada no novo nascimento é operada exatamente por meio do chamado interno, do chamado eficaz, aquela dimensão espiritual que é adicionada à pregação do Evangelho. É esse chamado interno que é irresistível, porque ele realmente produz o que requer, fazendo acontecer aquilo que ordena. Esse chamado tem um poder criador. Deus fala e a vida é recriada. É assim que Deus faz-nos nascer de novo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, no meu, no seu, nos nossos corações. Falemos com Deus. Pai de amor, obrigado por tua palavra. Pedimos que ela
se espalhe e produza aquilo que tu estás ordenando que ela faça. É a oração encarecida deste servo inútil e humilde que fala contigo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, um enorme abraço. Espero vê-los o quanto antes. Deus abençoe.